Luciana, para eu fazer minha holding, o meu cônjuge precisa concordar? Sim. Só não precisa da concordância do cônjuge ou da vênia conjugal aquelas pessoas que são casadas no regime da separação de bens, ou aquelas pessoas que vivem em união estável e que possuírem a idade que a lei obriga que o regime de casamento seja o da separação obrigatória, que são aquelas pessoas que têm 70 anos ou mais. E por que isso? Porque só as pessoas casadas no regime da separação de bens não precisam da vênia conjugal para fazer a holding. Muito simples. Primeiro eu preciso explicar para você um pouco sobre o regime da separação de bens, que aí você vai entender direitinho com muita tranquilidade. O regime da separação de bens é aquele regime que os nubentes escolhem. E como é que eles fazem isso? Antes do casamento, eles fazem ali o pacto antinupcial. É neste momento que eles escolhem, então, o regime de bens. Esse regime de bens, ele também é chamado de separação absoluta de bens, o regime da separação absoluta, o regime da separação total, e ele também pode ser chamado de regime convencional, justamente porque são os nubentes que escolhem. Todas essas expressões têm o mesmo significado, são expressões sinônimas. Agora perceba, existe uma diferença entre o regime da separação obrigatória de bens e o regime da separação de bens, ou o regime da separação total, separação absoluta ou convencional. O regime da separação obrigatória é aquele que a lei obriga, o próprio nome já diz, é aquele regime que a lei obriga que as pessoas que têm 70 anos ou mais se utilizem dele. Bom, diferente da separação obrigatória, o regime da separação de bens, aquele que é convencionado, que os nubentes escolhem, os bens não se comunicam. Cada um tem seus bens particulares, cada um tem seus bens de propriedade exclusiva. Nada se comunica, absolutamente nada se comunica. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o regime da separação de bens é o regime que mais possibilita ao casal ter liberdade com relação à gestão do seu patrimônio. Justamente porque nada se comunica, porque cada um pode dispor livremente dos seus bens sem precisar da concordância do outro. A pessoa que é casada no regime da separação de bens, ela pode vender, ela pode doar, ela pode ser fiadora, ela pode renunciar direitos, ela pode gerenciar os seus negócios de forma totalmente livre, independente do outro, desde que essa pessoa não faça nada contrário à lei, ela tem total liberdade. Se um deles decidir vender um imóvel de propriedade exclusiva, o outro não precisa assinar, não precisa concordar. Ele pode vender livremente. O mesmo acontece se um deles decidir constituir uma holding. Não há necessidade da vênia conjugal, não há necessidade da concordância do outro. O que não acontece nos outros regimes de casamento. Nos outros regimes de casamento, os casais não são livres para disporem do seu patrimônio da forma como quiserem. Por isso mesmo, há necessidade da outorga, da vênia conjugal, da autorização do outro,
para constituir a holding familiar. Vênia conjugal somente é dispensada no regime da separação absoluta, aquela que é convencionada entre os nubentes no pacto antinupcial. Eu espero ter ajudado. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva e ative os sininhos para você receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.